Olá, turma. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Essa aula que eu estou gravando tanto para o oitavo ano A, como para o oitavo ano B, né? Eu pensei, né? Tinha visto notícia errada, eu pensei que não teria aula hoje, né? Por causa do PAEB. Mas, na verdade, como o tempo é curto, né? Dá para vocês fazerem 1 hora, aí tem aula, ok? Então assistam o vídeo, a gente vai continuar o assunto, né? Para finalizar lá o capítulo sobre parte de conceitos de genética, ok? É só uma introdução, tá, turma? Não é para você se desesperar ainda, porque você vai estudar todos esses conceitos que nós estamos vendo agora, né? Para o ano, no nono ano, no primeiro ano e lá no convênio, né? Professor, vai ser contigo, né? Se não for comigo, vai ser, por exemplo, com outro professor mais lá na frente, né? Não estou falando que eu vou sair, pessoal. Estou falando assim, a gente não sabe, né? O dia de amanhã, mas estou dando um exemplo, ok? Que você vai estudar no nono ano, você vai estudar no primeiro ano e você vai estudar lá no convênio, ok? Conceitos sobre genética. Turma, tem um recado para vocês, olha. É fazer a confusão lá igual a turma do sétimo ano e sexto ano, por exemplo. Aqui, ó, tá vendo o edital? Quando você abrir o seu portal Ecled, né? Por exemplo, aqui, ó, ainda não postei nenhuma aula ainda, porque eu estou gravando agora. Na verdade, eu já gravei várias, falta só de vocês e mais uma. 8 horas, ó, de quarta-feira, ok? Terminar de gravar e ir postando, né? Porque já tá tudo salvo, vou postar lá no YouTube, ok? Mas isso aí não tem problema. Ó, aí as aulas de vocês vão aparecer, né? A tua turma lá, aqui porque eu tenho as outras turmas, né? Mas para você vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, oitavo ano, né? Vai aparecer todas as aulas que você tem lá. Aí vai estar lá ciências, capítulo 16, conceito de genética, né? Aí vai estar história, outro capítulo. Se, pessoal, ó, se aparecer aqui, ó, superação bimestral de ciências, é porque você ficou. Se não aparecer, é porque você não está de recuperação. Vamos supor assim, fulano aí ficou em história, né? Aí ele vai entrar lá no CPB Prova. Quando ele entrar no CPB Prova, ele vai ver lá superação de ciências. Ele vai falar: caramba, será que eu fiquei em ciências? Porque está aparecendo ciências. Não, né? Porque eu mando o link para o aluno selecionado separadamente. Ó, aqui, ó, né? Eu não vou abrir, né, para não mostrar os alunos, né? Antiético, né, para mostrar os que ficaram. Mas aqui eu enviei, ó, superação bimestral para cada aluno separadamente, tá? Então só vai aparecer para aquele aluno que ficou. Aí esse aluno abre essa aula e clica lá no CPB, ele vai ser direcionado. Não vai fazer igual dos alunos que entraram no CPB e resolveram a prova. Aí, professor, você vai lançar nota? Não, você não ficou, você fez porque você não leu minhas orientações, né? Que eu postei lá tudinho e o aluno acabou não lendo, tá? Então, como eu estou falando, se você entrar no CPB Prova e você não olhou minha aula aqui no Eclash, aí você vê ciências, não faça. Entra no Eclash. Se tiver lá superação bimestral, aí você ficou. Se não aparecer aqui, ó, se não aparecer isso aqui para você, turma, tá? Você não ficou em superação, você não ficou em recuperação, beleza? Era esse recadinho que eu tenho para você, né? Aquele recado, eu queria falar igual aquele cara lá do Twitch, né? Tem um recadinho. Não sei fazer. Tá? Deixa lá compartilhar. Eu vou deixar um recado aqui. Você ficou de recuperação. Então, bora continuar um assunto aqui, ok? Como eu falei para vocês, estou utilizando o material de uma professora também da rede adventista, tá? Ela já tinha o material já feito, né, do livro de vocês, então eu falei, não vou utilizar, né? Eu não vou fazer um outro. E não esqueçam, matrículas estão abertas, beleza? Então vamos lá. Aula passada eu parei aqui com vocês na aula de terça-feira, oitavo ano A, e segunda-feira, oitavo ano B, ó. E, pessoal, falei para vocês, ó, genético DNA, né? Então, para o nascimento de uma criança, acontece o quê? 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, né? Então, você recebe metade de cada um. Vem um do pai e vem um da
mãe. Quem define o sexo? O pai. Por quê? Ele pode mandar, né, o cromossomo sexual X ou ele pode mandar um Y. Se ele mandar X, forma uma menina. Se ele mandar o Y, forma um menino, né? Como está aqui, ó. Menina veste azul e menina veste rosa. Ok? E você tem 22 cromossomos somáticos e um sexual. O 22, pessoal, do 1 ao 22 é o que dá nossas características. Ok? E o 23 é o sexual. Eita, que travou. Aqui, pessoal, conceitos de genética. Ano que vem vocês vão ver isso aqui, né? Principalmente lá quando for para fazer o cruzamento, né? De Mendel lá. Quando for cruzar ervilha com ervilha, né? Tipo de boi ruão. Aí vocês vão ver, né? Fazer cruzamento de azão com azinho, mas é bem tranquilo, ok? Mas bora ver algum conceito aqui, pessoal. Alelo. Alelo, né? Forma como um gene que se manifesta. Então, alelo ele é aquele gene que vai manifestar uma determinada característica no indivíduo, tá? E como percebemos, um gene do pai e um da mãe, né, para cada característica. Então, vem um gene do pai e um gene da mãe, que vai nos dar características, né? Ele codifica as nossas características. E vem um gene do pai e vem um gene da mãe. E esses genes podem ter características iguais ou diferente. Um exemplo, cor dos olhos, tá? Quando eu tenho um A maiúsculo, eu chamo de dominante. Na genética, muitos professores falam azão. E o minúsculo fala-se azinho, tá? Azão e azinho. Bzão, bezinho. Czão, czinho, entendeu? É assim que muitos falam, ok? O azão é dominante e o azinho é recessivo. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, né? Pares de cromossomos aqui, ó, homozigotos, quando são iguais, ó, toda vez que são iguais, ó, aqui, ó, são homozigotos. Quando são dois azão, é homozigoto, chama-se iguais. Quando é um diferente, um azão e um azinho, eu chamo heterozigoto. Sabe como eu falo para você gravar isso? É só você lembrar de casal homoafetivo, tá? Não estou sendo preconceituoso nada disso, mas é para você lembrar. Homossexual não é igual com igual, heterossexual, diferente com diferente. Só para você lembrar, né? Um exemplo meio bobo, né? Mas só tentar lembrar, né? Ó, o azão, né? Ele é dominante, só precisa aparecer uma vez para definir as suas características. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver, ó, aqui, ó, um azão e eu tiver um azinho. Esse azão aqui codifica a cor da pele moreno. O azinho codifica a cor da pele branca. Essa criança vai ter o quê? Pele morena, porque o gene da pele morena ele é dominante em relação à pele branca, ok? Então, isso quando se expressa um gene dominante. Então, ele só precisa aparecer uma vez. Já um gene recessivo, né? Aqui o azinho, ó, ele precisa aparecer em duplicidade para definir as características. Então, você precisa ter aqui, ó, dois... Opa, ficou feio esse meu aqui, ó. Dois azinho, ó. Aí, pessoal, manifesta-se a característica. Professor, fala uma parte do nosso corpo aí que é dominante e recessivo. Aqui, ó, o lóbulo. Olha aqui, ó. O meu é solto, olha, tá? O meu é dominante. Quem tem um lóbulo preso é recessivo, ok? É um exemplo só. E, turma, quando eu tenho um azão ou azinho, eu chamo de homozigoto. Toda vez... Teste, 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 teste. Teste, 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 teste. Tinha travado aqui, turma. Aí, tá. Né? Não, parou. Então, vamos lá. Continuando, tá? Desculpa aí. Eu creio que travou, né? Mas se não travou, vamos voltar. Ó, quando eu tenho dois azão e quando eu tenho dois azinho, eu chamo de homozigoto, em homozigose, tá?
quer dizer que eles são iguais. Quando eu falo heterozigoto ou heterozigose, são diferentes. Você tem um azão e você tem um azinho, ok? Um exemplo aqui, ó, azão, azão e azão, azinho codifica a cor dos olhos escuro. Já o recessivo, que é azinho e azinho, eu codifico olhos claros. Ah, professor, se eu tiver um azão e um azinho, qual a cor dos meus olhos? Escuro, porque o escuro é dominante sobre os azuis, né? Ó. Gene recessivo. Quando você tem ambos, né? Ambos vão se expressar. Ó. Quando você tem dois azinhos aqui na imagem, ó, eles vão se expressar. Agora, quando você tem um heterozigoto e um homozigoto, o gene recessivo é inibido pelo seu alelo heterozigótico, tá? Então, ele vai ser inibido. A sua característica não aparecerá, né? Que é o dominante. Um exemplo aqui, olha, a dominância na coloração dos olhos, né? Eu tenho parente A e parente B. Qual vai ser? Ó? Se eu tenho cor dos olhos castanho, né? Quem vai dominar, né? Vai ser os olhos castanhos. A probabilidade de você e o seu filho nascer com cor de outros olhos, né? É totalmente difícil, né? De vir com o olho verde, com o olho azul, né? Eu lembro que no primeiro ano não, ano passado no convênio, aí eu estava dando aula de genética, né? Sobre esse assunto aí. Aí só que eu não usei esse slide, eu usei um outro meu lá, que é o conteúdo um pouco mais aprofundado. Aí, turma, tinha um menino lá, né? Que ele paquerava uma outra menina, né? Sempre sabe que rola isso, né? Só que eles, pelos que eles me contaram, eles não ficaram. Aí, e nem podia, né? Dentro da escola não pode. Aí, turma, ele tinha olhos claros e a menina tinha olhos azul. Aí ele queria saber qual era a probabilidade do filho dele nascer de olhos azul, né? De olhos claros, que ele estava apaixonado, queria casar com essa menina, né? É assim, pessoal, adolescente, né? Maravilha, né? O amor do adolescente, né? Mas é isso mesmo, né? Aprendendo e vivendo, ok? Então, aqui é só uma curiosidade, tá, turma? Para mostrar para vocês como será a característica da cor dos olhos, tá? Claro, se seu pai tiver olhos azuis, aí você tem uma probabilidade também, né, de ter um filho com olhos de cor diferente, né? Não pode vir no primeiro, pode vir no segundo, se não vir no segundo, pode vir no terceiro, né? Então, aqui é só uma curiosidade em relação à coloração dos olhos, né? Dos olhos. Genótipo, pessoal, né, significa genoma de cada indivíduo, que são os genes, né? É como você vê, né? Opa, o que você não vê, né? Então, o genótipo, pessoal, são os nossos genes, que vão ser expressos em forma de fenótipo. É aquilo que a gente vai ver. O genótipo é ele que vai codificar nossas características para elas serem expressas no fenótipo. O fenótipo vai, né, mostrar nossas características, cor da pele, né, cor dos olhos, como será seu cabelo, né, será que igual o meu cri-cri, ou será liso, né, ou não, a sua altura, entre outras características externas, tá? Então, o genótipo, ele é o genoma do indivíduo que codifica as suas características, né, que são os genes. Você não consegue ver. Já o fenótipo é o conjunto de características que um ser vivo apresenta, é o somatório do genótipo, né, dos genes, com o ambiente. Como assim, professor, ambiente? É porque o ambiente, pessoal, interfere no nosso corpo. Okay? Vamos supor assim, se você pega todo dia sol, pega muito, no horário de meio-dia, anda 10 quarteirões para chegar na tua casa, e qual é a sua cor da pele? Ela vai sofrer alterações? Vai, né? Ela vai mudar, o seu cabelo também. Então, isso acaba acontecendo, né? A interferência do ambiente no nosso organismo. Então, o fenótipo é aquilo, ó, que você vê, ok? Então, aqui, ó, de diversos tipos, né? De coloração da pele,
formatos, né, de cabelo. Um dia desse eu vi um meme, né, que foi algum cara aí que era um meme gringo, né, que o cara perguntou: tu não parece brasileiro, né? Ah, foi pro Thiago Splitter, que é um jogador de basquete, né? Porque ele é branco, né, alto, tal, olhos azuis, ele não parece alemão, né? Aí o cara falou: tu não parece brasileiro. Eu digo, como assim? Né? Se você for ver, né, nosso país aqui, né, é muito miscigênico, né? Uma miscigenia muito grande, né? Uma mistura, né, de etnias totalmente, né, diferente, branco com índio, branco com preto, preto com branco, né? É uma mistura que diversifica muito, né? Então, por exemplo, assim, você não tem, né, um padrão assim de um brasileiro, né? Por isso que a gente, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que ainda existe racismo aqui no Brasil, né? De tanta diversidade que tem aqui nesse país, mesmo assim, né? Ainda tem, né, pessoal? Incrível que pareça, né? Mas são pessoas, né, que acabam não estudando, né? Plena da sua ignorância, ok? Então, os fenótipos, né, é aquilo que você vê, né? Aquilo que vai expressar as suas características externas, tá? Mas quem é que define o fenótipo? O genótipo e o ambiente. Como eu falei, se você andar muito no sol, né, vai alterar. Você já viu o surfista? O surfista, né, como está todo o tempo, né, na água salgada lá, muito sol, muito sal. Você já viu que a pele dele é bem ressecada e o cabelo dele geralmente tende, né, a ficar um pouco descolorido, né? Então, as suas características acabam mudando, né? Ah, tio, eu mudei muito. Quando eu era pequeno, meu cabelo era louro e hoje é preto, né? Acontece, né? Isso também é interferência do ambiente, né? E aqui, pessoal, é uma representação genética, né? Isso aqui quando a gente fala das genealogias, né? Ou heredogramas, tá? As genealogias ou heredogramas, eles mostram os padrões de herança. Também você vai estudar isso mais para frente, tá? Ele vai mostrar, quando a pessoa não presta atenção aqui, pessoal, fica meio complicado, né? Porque você tem que estudar aqui quais serão as características, quais são os tipos de genótipo, né? Quem vai ser heterozigoto, quem vai ser homozigoto aqui, tá? Então, aqui, ó, é as características que eles irão apresentar, tá? Eu posso falar para vocês aqui, por exemplo, que as características tá, dessa árvore genealógica aqui, né, de zerodograma, ele é dominante. Por quê? Você vê, ó, que a mãe é recessiva e só tem lá, deixa eu ver, um bisneto lá, um bisneto, um homem que nasceu, né, afetado. Então, quando tiver manchado é porque está afetado, ele tem alguma anomalia cromossômica, né? O quadrado é homem, a bola é mulher, ok? O triângulo é sexo não divulgado, gêmeos, né, dizigóticos ali, ó, aqui, ó, né, só ligados, ok? E você tem casamento consanguíneo, né? Quando você tem casamento entre parentes, ok? Isso aqui é só para mostrar, pessoal, como é que dá uma característica. Por exemplo, aqui no primeiro, ó, 1 e 2, né? Marido e mulher, né? Casaram, tiveram duas meninas, que é o 3 e o 4, e tiveram um menino, que é o 2. O menino casou com a 1, que é de outra família, que tiveram duas filhas, o 1 e o 2. Esta menina aqui casou com um parente, vamos supor, com um primo, ok? E eles tiveram, né, um filho que não foi definido o sexo, não quiseram mostrar, e tiveram um filho afetado, que herdou lá da sua bisavó, né, lá do 1. É só para mostrar aqui, pessoal, as características hereditárias, como elas vão passando a cada geração, ok? Essas páginas aqui vão ficar para casa, tá? E, pessoal, o DNA, quando ele começa a se duplicar, pode ocorrer alterações. E essas alterações chamam-se mutações ou anomalias cromossômicas. Toda alteração, toda mutação que ocorrer no cromossomo, se for no cromossomo do 1 ao 22, vai ser, né, alguma característica no autossômico. Também, se for no 23, vai ser lá no sexual.
por exemplo, lá, que você vai ver mais para frente, síndrome de Klinefelter ou síndrome de Turner, né? A Turner é na mulher, a mulher ela vem só um X, né? Normal é mulher X e X. Essa mulher recebe só um X, não vem um. O que acontece com essa mulher? Ela tem esterilidade, ela não vai conseguir ter filho, ela tem ovário atrofiado. O que quer dizer isso, professor? Né? Como ela tem ovário atrofiado, é por isso que vai ocasionar esterilidade e a produção hormonal dela também será desregular. É assim, pessoal, quem tem síndrome de Turner é como se fosse uma mulher de 30 anos no corpo de uma menina de 13, de 12 anos. Aqui na Klinefelter acontece com o homem, né? Só que o homem ele vai ter retardamento mental, pode ser leve ou pode ser, né, mais variado, que médio, mais grave. E ele é como se tivesse um homem de 30 anos no corpo de um menino de 12. Só que o que acontece com o homem? Ele é XY. Tem um cromossomo sexual feminino a mais. Ah, professor, então ele vai ser hermafrodita? Não. Vai aparecer algumas características secundárias femininas nele, principalmente aqui, ó, no peito, né? Vai ficar mais em forma de mama, não vai ficar igual de um homem, né? Fica mais como de uma mulher, né? São características quando ocorrem mutações. Por exemplo, síndrome de Down, lá no cromossomo 21, há um cromossomo a mais, que a síndrome de Down, né? A criança lá vai ter um QI mais baixo, né? Então, sempre está repetindo coisas um pouco mais complicadas para ela, ok? Boca entreaberta, né? A língua fissurada, ok? Entre outros, né? E como é que pode ocorrer, pessoal, mutações, ó? Como ocorrem radiações, inclusive a solar, há erro, né, de duplicação do DNA, ok? Por exemplo, pessoas que trabalham com raio-x, a carga horária de trabalho deles são reduzidas. Por quê, tio? Eles não podem ficar expostos lá à radiação. Então, todo o tempo eles têm que ficar alterando, né? Porque eles podem... O homem, né, pode alterar, né, a produção hormonal no testículo e da mulher no ovário, né? Ó, e as mutações, como eu estou falando, ó, modificam a sequência de DNA e isso altera a produção de proteínas que vem com defeito, né? Tanto é que hoje, pessoal, a aula está sendo gravada para vocês na quarta-feira, teve, né, duas ganhadoras, né, do Prêmio Nobel, né? Foi em Química. Elas, né, conseguiram, né, é uma técnica de DNA que você recorta e pode fazer alterações no DNA, né, para você combater mutações e você combater câncer, né? Então é um avanço e elas ganharam, né, uma pesquisa. Então elas estão tentando, né, fazer com que haja, né, tratamento para determinadas mutações, para determinados câncer, né, principalmente lá os malignos. Tá? Exemplo aqui de novo, ó, câncer, que é o descontrole no processo de divisão celular, de mitose, então fica acelerando, né? Entre metástase, a célula entrou em mitose, ela se espalhou rapidamente, multiplicando, né? Essa célula cancerígena por todo o seu corpo. Basta lembrar lá daquele filme A Culpa é das Estrelas, né? O meninozinho lá, mesmo cortando o pé dele, né? Amputando o pé dele, ele o câncer, né, tinha entrado metástase, então não adiantou, né? Aí ele acabou morrendo no fim do filme, né? E síndrome de Down, né? Então olha aqui, ó, a duplicação do DNA normal, você pode ver aqui na primeira imagem, né? Que é a cópia correta e a outra lá embaixo é uma cópia mutante, ok? Então a transcrição, né, a leitura desses códons, desse DNA, ela foi de forma errada, né? Pode nascer uma criança com síndrome de Down, pode nascer uma pessoa com polidactilia, né? Com mais de um dedo não, né? Mais de 5 dedos, né? 6, 7, acontece, ok? Com algumas pessoas, ok? E organismos geneticamente modificados, vocês estudaram isso no 7º ano, né? Passei várias apostilas, vocês foram até bem nesse assunto, né? É através de modificações genéticas, né? É possível fabricar hormônios, remédios, vacinas, alimentos, várias outras coisas importantes, né? Para a saúde humana, né? Para, né, o avanço tecnológico, né? O avanço da genética, entre outros, né? E também, pessoal, tem a transgenia, né? Que é a técnica, a engenharia genética. Lembra lá que eu passei uma pesquisa, vocês fizeram exercício, né?
que pegava lá, ó, lembra que eu falei para vocês? Todo organismo geneticamente modificado, né, pode ser, né, um transgênico, mas nem todo transgênico é um organismo... Opa! Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Eu ia falar ao contrário, né? Porque o transgênico é quando você tira um gene, né, de outra espécie e insere em outra, né? Lembra que eu falei para você lá, você tira, por exemplo, um gene de resistência à praga que a cebola tem. Retira esse gene e introduz no tomate. Agora, os próximos tomates que tiverem esse gene, eles vão ser resistentes, né, a determinada praga, né? Então, a engenharia genética que vai fazendo, né, alterações, né? Se você for ver por aí, tá cheio de transgênico, né? Mas avisa, né, pessoal? Tem um triângulo lá com um Tzinho lá dentro, né? Tem que avisar, ok? E você vê aqui nosso cerrado amapaense, né? Que ele é barato, né? Comercialmente, comparando aos outros estados, e está virando, né, campo, né, de organismos geneticamente modificados, né? Muita plantação de soja, né? Muita soja. Você vai por aí, você vê uma grande quantidade, né, de soja, né, que é transgênica, ok? Exemplo aqui, ó, de uma engenharia genética, a produção de insulina. Você tira o gene, né, que faz com que haja produção de insulina no corpo humano e você introduz esse gene lá no plasmídio bacteriano, né? E esse plasmídio ele vai começar a sintetizar insulina. E essa insulina é retirada, depois modificada, né, e sendo produzida em longa escala, né? Aqui no Brasil é distribuído, por exemplo, de graça pelo SUS, né? E, pessoal, um clone, né, quando você realiza uma cópia idêntica, né, de um outro indivíduo, né? O primeiro foi a ovelha Dolly, né, que é uma cópia geneticamente exata da sua doadora, né, que é o primeiro clone, né? Pega-se um óvulo e um espermatozoide, mais um núcleo de uma célula do animal que deseja copiar, né? E você lembra que você tira, né, o núcleo daquele óvulo, ok? E ocorre a gestação e nasce um indivíduo igual ao animal, né? Quem cedeu o núcleo da sua ovelha, né? E um clone seu, né? Então, eles tiraram lá, por exemplo, da ovelha Dolly, né? Um núcleo, né? Uma célula da glândula mamária dela, onde tinha 46 cromossomos, né? Tiraram lá e pegaram outro núcleo de outra célula e introduziram lá dentro e eletrocutaram, né? Foram milhares não, foram várias tentativas até que deu certo, ok? Já tem empresas aí, japonesas, chinesas, que trabalham, né, com clonagem de animais, ok? De humano ainda não é permitido, né? Mas eu acredito que haja, né, clandestinamente por aí, né? Nessa parte eu sou da teoria da conspiração, né? Que há clonagem de pessoas por aí escondido, né? Esse mundo ele está indo num rumo bem diferente, ok? Mas era isso aí, turma, que eu tinha que falar para vocês na aula de hoje, tá? Eu vou colocar lá as páginas, especificar, ok? Lá no portal Eclash. Lembra lá do recadinho que eu dei para vocês sobre a avaliação. Se aparecer lá no Eclash, que tem recuperação de ciência, porque você ficou. Se só apareceu esta aula, é porque você não ficou. Se não tiver nenhum link do Eclair lá, do Eclair não, se não tiver nenhum link do CPB Prova, você não ficou, viu? Qualquer dúvida, mandem mensagem no privado do WhatsApp, beleza? Tchau, turma, até a nossa próxima aula. Não esqueçam, matrículas abertas.